Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem não me conhece, prazer, eu sou a Micaela. E no vídeo de hoje eu trouxe um guia sobre mala de bordo para quem vai fazer uma viagem internacional. Recentemente eu e meu esposo fizemos a nossa primeira viagem internacional e nós tínhamos algumas dúvidas sobre o que pode e o que não pode levar na mala de mão. E eu vim compartilhar com vocês essas informações. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E a primeira dica é, quando for escolher a sua passagem de avião, ficar atento sobre o que você pode levar de bagagem. Por quê? Tem algumas companhias aéreas que oferecem a possibilidade de você comprar uma passagem de avião com ou sem a bagagem de mão incluída. Então, normalmente as que não têm a bagagem de mão, elas são muito mais baratas. E agora que você já sabe se a sua passagem aérea possui uma bagagem de mão e o item de artigo pessoal incluído, você também precisa saber qual o tamanho ideal dessa mala. Começando pela mala de mão ou mala de bordo. E sim, elas são a mesma. Essa aqui é a minha mala de bordo. Como vocês podem ver, ela é uma mala de tecido. Eu considero as malas de tecido mais resistentes e também mais adaptáveis. E eu tive bastante dificuldade de encontrar uma mala de tecido. E uma das lojas que eu encontrei foi na Cestine. Então, se você está procurando mala de tecido, assim como eu estava, a Cestine e também a Samsonite, elas possuem malas de tecido. Ela tem 55 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. E contam as rodinhas, então assim, quando elas estiverem no chão, né, elas vão contar desde a alça até o chão. Vai falando sobre o peso da sua bagagem. Sim, tem um peso que é de 10 quilos que você pode estar levando. E esse peso está incluído tanto o peso da sua mala quanto o peso dos itens que você vai colocar dentro da sua mala. Então eles têm que pesar 10 quilos ao total. Eu aconselho vocês a comprarem uma balança como essa daqui. Essa minha é da Cestine, onde você vai conseguir pesar a sua mala. E por que eu acho que ela é importante? Ela é leve, ela é simples, dá pra você levar também para a sua viagem, que foi o que eu fiz. A gente levou porque nós íamos comprar algumas lembrancinhas, obviamente, e nós precisávamos ter certeza de que não teríamos que despachar as nossas malas, já que a gente foi para 2 países, pegamos voos com conexões, então foram bastante voos, foram bem cansativos e nós não queríamos ter que ficar pagando, né, o que ultrapassasse de peso, porque eram bastante viagens, então não compensaria pra gente fazer isso, né? Agora falando sobre o item de artigo pessoal, no meu caso e do meu esposo nós escolhemos uma mochila. A minha, essa aqui, também é da Cestine e ela tem 45 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. E essas são as medidas tanto do Latam, quanto da Azul, quanto da Gol. Acho importante comentar com vocês que cada companhia aérea tem um padrão de mala, ou seja, cada companhia aérea pode exigir medidas diferentes para sua mala de mão, para sua mala despachada e até mesmo para o seu artigo pessoal. No meu caso, a gente fez tudo pela Latam, então tanto a nossa viagem nacional foi pela Latam, quanto as nossas viagens internacionais, então a medida segue a mesma, que é essa que eu falei para vocês. É importante também dizer para vocês onde essas malas vão ficar dentro do avião. Então, normalmente, as bagagens de mão, elas ficam sobre o seu assento do avião. Então, tem um bagageiro sobre o seu assento e você vai colocar elas ali. E a sua mochila ou o seu item de artigo pessoal, ele fica sempre embaixo do assento da frente do avião. Por isso que precisa ter essas medidas, porque tem que caber tanto no bagageiro de cima quanto embaixo do seu assento, porque senão você não vai conseguir embarcar. Pode ocorrer sim de você ter que despachar a sua mala de mão, porque às vezes você está numa aeronave que ela é menor, ela não suporta malas sobre o assento, então você vai ter que despachar e normalmente quando isso acontece de maneira gratuita, é óbvio que a gente não quer passar por isso, mas acontece, como aconteceu comigo, com meu esposo. Tive que despachar a mala 3 vezes. Foi do meu voo de Lima para Cusco, de Cusco para Lima e de Lima para Guarulhos.
eu tive que despachar minha mala de mão por conta desse limite que o avião não suportava levar tudo em cima. Agora, se você quer saber como realmente não ter que despachar a sua mala de mão, também vai uma dica. E isso depende da categoria do assento ou da passagem que você comprou. No nosso caso, a gente comprou a passagem que dava direito tanto à mala de bordo quanto o item de artigo pessoal. E nós optamos também por comprar os nossos assentos antecipadamente. Porque nós queríamos escolher o assento que queríamos sentar e também porque a gente queria ir junto. E aí nós tínhamos duas opções: comprar os assentos premium e comprar os assentos da econômica normal. Nós preferimos comprar o assento da econômica normal porque pra gente não mudava em nada, assim, em espaço, esse tipo de coisa. A única diferença que dava ali, que a gente pôde perceber também depois que já embarcou no avião, era que você só ia entrar primeiro ou ia ter prioridade numa fila. Então pra gente não compensava pagar esse valor a mais por uma coisa assim que não valeria a pena pra gente. Porém, a gente meio que se arrependeu. Se nós estivéssemos nesse grupo, né, que é o grupo premium, a gente não ia precisar despachar as nossas bagagens. Então, se para você fazer sentido, você pode comprar essas passagens que provavelmente você não vai precisar despachar a sua mala de mão em nenhum momento. Isso porque você embarca primeiro no avião, ou seja, os primeiros assentos eles vão ser os seus assentos, e você vai ter o local específico para você guardar a sua bagagem e não vai precisar dividir com os outros passageiros, que é o que acontece mais pro meio e fundo do avião. Outro item que eu considero muito importante é isso aqui, gente. Vocês precisam, para qualquer viagem, ter esse item. Não precisa ser exatamente esse modelo, mas saiba que para você levar ou transportar qualquer tipo de líquido dentro da sua mala de mão, você precisa que eles sejam transparentes, então os potinhos têm que ser transparentes e eles têm que estar dentro de uma bolsa também transparente. Eu fiquei pensando, nossa, mas por que nessa burocracia? Dependendo da altitude que você vá, os itens aqui dentro, eles podem estourar. Se o líquido estiver solto na sua bolsa, ele pode manchar tudo, né? Pode escorrer, pode até causar um acidente. Então é ideal que você leve dentro de um saco plástico transparente. Pode ser um assim, pode ser aqueles sacos zip, sabe? Que você coloca as coisas, mas o importante, tem que ser transparente. Uma outra coisa importante, em voos internacionais você pode levar até 1 litro, porém eles precisam estar divididos em frascos de 100 ml, ou seja, frascos como esse aqui. Então se você tem, por exemplo, um shampoo e ele tem 350 ml, mesmo que dentro desse líquido só tenha apenas 100 ml ou 50 ml, pelo tamanho do pote que você está levando, você também não pode levar. Então ele tem que pesar até 100 ml e ter um tamanho adequado para algo de 100 ml. Ele não pode ultrapassar esse tipo de dimensões. Eu acho super importante também você etiquetar o que tem em cada frasco. Por exemplo, no meu caso, eu levei isso aqui. Isso aqui não tem, ele é transparente, só que ele não tem nenhuma identificação, correto? Então, eu coloquei as identificações para caso eles perguntarem, eu mostrar para eles o que é. A próxima dica tem a ver aonde vocês devem colocar os seus itens pessoais, os seus itens mais importantes. Eu aconselho vocês a não guardarem esses itens dentro da sua mala de bordo, porque pode acontecer duas situações ou mais. Uma, você tem que despachar. Duas, como elas ficam na parte de cima do seu assento, normalmente você precisa se levantar, você precisa retirar elas, colocá-las no chão, abrir, e assim, o avião não tem espaço para isso. Imagina que você tá lá voando, não vai dar, gente, tipo, é perigoso, pode pegar turbulência, esse tipo de coisas, e não é aconselhável também porque você empata as pessoas de transitarem ali pelo corredor. Então sempre coloque os seus itens pessoais dentro da sua mochila. Uma outra dúvida que eu tinha era se eu precisava ou não pesar a minha mala de mão.
E não, pessoal, vocês não precisam pesar a sua mala de mão e nem a sua mochila. Mas, caso as companhias aéreas que você está viajando, elas te façam a sua solicitação, você é sim obrigado a ir até onde elas querem que você vá, né, até um balcão ou algum local de atendimento para que seja pesado e que também para que seja comprovado se as dimensões da sua mala estão dentro da passagem que você adquiriu. Uma outra coisa, a maior parte das malas vem com uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela estende o tamanho, então você acaba conseguindo guardar mais itens, né? Como vocês podem ver, ó. Tanto a minha quanto a do meu esposo, elas fazem isso. Porém, pessoal, não é aconselhável que você utilize isso. Por quê? Pode dar a entender para a companhia aérea ou para quem tá ali checando as bagagens, vendo quem vai ter que despachar ou não, ou até mesmo na fila, olhar para sua mala e falar, a mala não tá de acordo. E aí eles podem pedir para você colocar dentro num local que tem, eu vou deixar aqui a foto para vocês, para medir, e a sua mala não cabe ali. E até você conseguir explicar que usou esse extensor, que tá dentro do limite, que a mala tem isso, gente, vai muito tempo. Então use isso em caso de extrema emergência. Por exemplo, assim, aconteceu comigo. Eu precisei trocar minha roupa porque eu acabei me sujando. E aí, na hora lá, não tinha tempo, tava no meio de uma conexão, eu só abri assim e taquei a roupa ali dentro. Porque não dava tempo de arrumar e fazer ela caber. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, um beijo e tchau!